Graça e paz da parte do Senhor. Eu sou o pastor Leandro e gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem da parte de Deus que se encontra em Mateus capítulo 6, seu versículo de número 9 ao 13. Lembrando que nós vamos frisar o 13, ok? Então, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino e que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, ou o pão de cada dia, né? Perdoa as nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa Bíblia ela está na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então por isso que ela está bem diferente. Se você for analisar aqui, puxando para Almeida Corrigida e Fiel, você vai ver que ela está idêntica como a gente está acostumado. O pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas. Mas eu gosto da tradução da linguagem de hoje porque a gente tem uma explicatividade melhor. Eu quero frisar aqui o versículo de número 13, que diz assim: E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Ah, pastor, mas na Bíblia está dizendo não nos deixe cair em tentação. Sim. Quando a gente vai ver Jesus falando com os discípulos e ensinando eles a orar dessa forma, ele está basicamente dizendo assim, que quando eles orarem, não precisa ser levado a experimento. Como assim? Vamos lá. Eu fui pesquisar aqui, eu tenho a Strong, né, a Bíblia Strong, e tem aqui algumas definições, né? É um dicionário bem amplo, né? E a gente vai analisar aqui a palavra tentação. Não nos deixe cair em tentação. A palavra tentação significa experimento, tentativa, teste, prova. Olha para você ver que interessante. A1b, tentação da fidelidade do homem, integridade, virtude, constância. A1b1, sedução ao pecado, tentação, seja originado pelos desejos ou pela circunstância, né? Então a gente vê aqui o seguinte, que ele diz: não deixes que sejamos tentados. O que eu acho bacana, eu gosto de ver bastante aqui, a Bíblia hebraica. Quando você pega essas primeiras frases, obviamente está escrito não nos induzas ou não nos meta em tentação. Mas olha o que ele fala. Deixa eu frisar aqui direitinho. Isso. Não nos traga para a experiência. Interessante, né? Não nos traga para a experiência. É como se ele estivesse dizendo, não precisa provar a gente, não precisa experimentar a gente. A gente sabe, e aqui está frisado, que o reino é seu. O reino é seu, o domínio é seu, a glória é sua. A gente não quer isso, a gente só quer, né? Ser aceito, não precisa você provar a gente não quer tomar nada que é seu, né? Jesus ele foi tentado no deserto, mas não foi Deus que tentou Jesus. Não foi Deus. O que eu quero frisar aqui é que já ouvi muitas pessoas falando, porque eu tenho que provar para ver se o obreiro é bom. Tem que provar. Primeiro que a Bíblia fala que nós temos que provar os espíritos, né? Quem tem discernimento de espírito entende o que é provar o espírito. Mas não provar o ser humano. Porque a gente sabe que o ser humano ele só tem dois lados. Como assim, pastor? Sim, ele só tem dois lados. O lado espiritual e o lado carnal. Onde está escrito isso? Vamos lá. Está escrito aqui em Romanos 8.
Diz assim, ó, vamos pegar daqui. Romanos 8, do 13. Do 3. Deus fez o que a lei não pôde fazer, lembrando que eu deixei essa daqui na Nova Tradução para melhorar a leitura. Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana. O que é pecado, pastor? Pecado é um equívoco, é uma falha, é um alvo errado. É quando você vai fazer alguma coisa ao seu modo e você erra. Ele condenou, porque o ser humano tentou do jeito dele por muito tempo e só falhou. Então aqui diz a Bíblia que Deus fez o que a lei não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. Condenou o pecado na natureza humana enviando o seu Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa a fim de acabar com o pecado. Ou seja, com Jesus não tem esse negócio de equívoco. Eu cometi um equívoco. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Lembra que eu falei? O ser humano só tem dois lados, carnal e espiritual. Olha os 5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm sua mente controlada por essa natureza. Mas as pessoas que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a mesma mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei. De fato, ou à lei de Deus, e de fato não podem obedecer. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Então a gente vai ver aqui que quando alguém falar, eu vou experimentar, vou testar, você só vai encontrar duas coisas. A primeira, ou você vai encontrar um bom esporro de Deus, porque quem é o homem para querer testar o Espírito Santo? Quem é o homem para querer testar a Deus? A Bíblia diz que Deus não tenta e não é tentado de ninguém. Ou você vai encontrar um grande muro, que é o próprio Deus, ou você vai encontrar o ser humano falho, fraco e pecador que vai te surpreender e, infelizmente, te entristecer, né? Então, mas eu não posso provar o ser humano? Não, não pode. Não pode. A Bíblia diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi experimentado, mas não foi Deus que o testou. Então ele precisou vencer essa natureza. Então vamos dar uma olhada aqui em Tiago capítulo 1, versículo 13. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Eu quero frisar aqui uma coisa. Quando alguém diz, eu vou experimentar a pessoa, eu vou tirar prova. Primeiro que a Bíblia diz que ninguém pode dizer que isso vem de Deus. Essa atitude não vem de Deus. Mas e se Deus estiver me usando para provar o irmão? Deus não usa ninguém para provar ninguém. Está escrito, quando alguém for tentado, provado ou experimentado, não diga que vem de Deus isso. Pois Deus não pode ser provado, testado ou experimentado pelo mal. E Ele mesmo não faz isso com ninguém, porque Deus conhece que a natureza humana é fraca, como nós lemos. Então como é que Deus vai tentar provar uma coisa que é fraca? Para analisar, né? Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. E olha o resultado da brincadeira. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz morte, ou seja, cometeu um equívoco. Achou que ia fazer o que era de Deus e fez o que era errado.
fez o que era mal, fez o que não era para fazer, acabou matando a outra vida. Então, queridos pastores, líderes, não tentem, não experimentem, não tire prova dos seus liderados. Ajude eles, fortaleça eles, ore por eles, mas não tire prova de ninguém. A gente pode ver aqui em Tiago 1,13 que ninguém pode dizer que a tentação vem de Deus. O experimento vem de Deus. Mas aí é tentação. Tentação é do diabo. Já lemos lá no Strong, como você vai ver aqui. A palavra tentação significa experimento, tentativa, teste ou prova. Então, se a gente lê desta forma, na Strong, quando alguém for provado ou experimentado, não diga esta prova vem de Deus. Esse teste vem de Deus, esse experimento vem de Deus. Não diga, porque Deus não faz isso com os outros. Ele mesmo conhece a nossa natureza e sabe que nós não aguentamos. É por isso que Ele deu o Espírito Santo para nos ajudar. Então, da mesma forma foi o que eu acabei de dizer, você só vai encontrar duas coisas. Ou o Espírito Santo de Deus e um bom esporro da parte de Deus, porque ninguém testa Deus, né? Como está escrito. Deus não pode ser provado por ninguém, nem testado. E muito menos Ele prova alguém. Ou você vai encontrar carne e obviamente você vai se arrepender por isso. Gostaria de frisar também aqui em 1 Coríntios 7, versículo 22, que diz: porque aquele que é chamado pelo Senhor sendo servo é livre do Senhor. Eu não digo livre de Deus, tipo, Deus não pode te prender. Não, ele é livre, só que ele é de Deus. E semelhante também àquele que é chamado sendo livre é servo de Cristo. Fostes comprado por um bom preço. Não sejam servos de homens, ou não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada homem permaneça com Deus naquilo que foi chamado. Deus não criou o homem para ser senhorio de ninguém. Ele disse: sirvam uns aos outros. Eu quero deixar essa palavra aqui e dizer, né? Não cometa equívocos. Não tire provas dos outros. Não tente as pessoas. Não, mas eu vou tentar porque... Não faça isso. Não faça isso. Porque uma vez quando a gente faz isso, a gente pode atrair duas coisas: a morte do irmão e a nossa própria morte. Eu queria estar lendo aqui Romanos 7. Está escrito assim: 7:11. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou, e por meio do mandamento me matou. Assim a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e diz o que é bom. Então será que o que é bom me levou à morte? Não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, não disse que o pecado é bom, ele usou, se aproveitou daquilo que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. Assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou terrível. Pecado, cometer equívoco, um erro, uma falha, errar o alvo. Você quer cometer o maior erro da sua vida? É você tentar
fazer as coisas de Deus da forma humana, carnal. Tentar fazer do seu próprio jeito. Ah, pastor, mas a gente tem que tentar do jeito humano. Pois é. Romanos 8:8, as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Procure a ajuda do Espírito Santo. Peça orientação do Espírito Santo. Peça ajuda do Espírito Santo, ajuda de Deus, e faça as coisas de Deus. Se você precisar de orientação, leia a palavra. Mas não faça nada porque você acha que é certo, porque você pensa que é certo, porque você pode cometer um equívoco. E você pode levar vidas por causa desse equívoco. E o tempo não volta. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Eu deixo essa mensagem. Deus abençoe e tenha uma excelente noite.